Com a chegada do outono, a gente tem alterações dinâmicas na corrente sanguínea, né? Toda vez que o tempo esfria, nós somos seres homeostáticos, ou seja, a gente precisa manter a nossa temperatura corpórea. Então, no inverno, se a gente não tivesse essa propriedade de hemostasia, se tivesse 17 graus aqui fora, ficaria 17 graus dentro do nosso corpo. Então, essa propriedade faz alterações no nosso organismo para que a gente não perca calor para o meio, ou seja, vasoconstricção, as nossas artérias, ao invés de ficarem nesse diâmetro, elas constringem para a gente não perder calor para o meio. O sangue tende a ficar um pouquinho mais viscoso, porque no inverno a gente esquece um pouco da hidratação, e isso faz com que o sangue fique um pouco mais grosso, espesso e tenha mais dificuldade para passar nas nossas artérias. Isso pode culminar com desencadear de doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Por causa da mudança climática, a gente fica mais suscetível, né, a infecções virais, principalmente as sazonais, né, que são as infecções respiratórias. E tudo isso culmina com uma inflamação no organismo que aumenta o risco de AVC e de infarto. Se você tem uma mangueira que tem esse diâmetro, o sangue, a água, passa com mais facilidade. Se ela faz uma constricção, ela diminui o diâmetro dela, essa água ou esse sangue vai passar com maior dificuldade, gerando uma pressão ali dentro. Então não é incomum que pacientes tenham oscilações pressóricas para cima, né, que a pressão fique um pouco mais alta quando a temperatura cai demais. Todos os pacientes vão apresentar isso? Não, não são todos, mas existem pacientes que vão ter esse aumento pressórico oriundo aí, né, dessa queda de temperatura. Com certeza absoluta, né? A hidratação é um ponto fundamental aí, porque a gente junta tudo isso. Uma diminuição de diâmetro associada a um sangue que está mais viscoso, mais grosso, porque o paciente não está tão bem hidratado. E isso, um sangue mais grosso, quando ele passa dentro dessa artéria, ele, além da pressão ficar aumentada, ele vai machucando essa artéria. E o machucado libera substâncias inflamatórias que são como um ímã para o colesterol. Além do que pacientes que já tenham placas estabelecidas, placas de gordura dentro das artérias, essas placas, por esse sangue mais viscoso e com o aumento da pressão ali dentro, tendem a ficar mais instáveis, ou seja, elas podem romper com maior facilidade, e a ruptura de placas é o que desencadeia, por exemplo, infarto, e quando é numa artéria chamada carótida, pode desencadear um AVC, um derrame. A poluição, a sujeira do ar, a diminuição da umidade no ar, tudo isso culmina para que a gente, quando respire, inale, né, esse ar inadequado, por assim dizer. Nosso organismo tem uma propriedade de filtrar, de aquecer, de umidificar o ar que entra. Mas quando esse ar está muito carregado de poluição, isso pode afetar esse sistema de higiene natural que nós temos e propiciar infecções bacterianas e virais pulmonares. E isso, como toda infecção, em pacientes que já têm comorbidades, que já possuem placa de gordura em qualquer território do organismo, pode instabilizar essa placa, como eu expliquei, e culminar sim com infarto e AVC. Tentar melhorar, né, a qualidade desse ar. Então, se é um ar que está extremamente poluído, que já foi alertado, né, pela vigilância sanitária da região, não está adequado para fazer, por exemplo, esportes ao ar livre, praticar exercício físico, evitar, né? E se tiver realmente uma poluição muito acima do esperado, tentar utilizar a máscara para poder sair, né? A gente às vezes não pode ficar enclausurado dentro de casa. Os pacientes que podem, não precisam sair, não precisam me expor a isso, pode se manter dentro de casa, pode utilizar o umidificador de ar domiciliar ali, né? E tentar evitar exposições prolongadas a esse tipo de inadequação do ar quando está com muito poluente.
todos os pacientes com comorbidades, ou seja, com doenças crônicas, precisam de mais atenção. Então, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos, pacientes sedentários, pacientes tabagistas, todos esse grupo de pacientes com comorbidades demandam mais atenção, né? Pacientes um pouco mais idosos, que já têm um sistema imunológico um pouquinho mais alterado, afetado pela própria idade, também demandam um pouco mais de cuidado nesse período. O que a gente tem que fazer é tentar evitar a exposição exagerada, se realmente a fumaça, né, de queimada tiver num nível que não está adequado. Então, se puder evitar a exposição, evitar; se não puder, utilizar máscaras, né? Dentro do domicílio, a gente pode utilizar nos dias mais secos o umidificador para melhorar essa qualidade do ar e ajudar nesse sistema de limpeza que a gente já tem, né, auxiliar ele nessa purificação do ar que vai ser inalado para dentro do pulmão. Alimentação, sempre uma alimentação balanceada. Eu sempre falo que nada é proibido, não tem uma coisa específica, esse alimento melhora, não. Uma alimentação balanceada. O exercício físico é fundamental que seja mantido, o exercício físico é uma coisa inegociável, tem que ser feito, não existe não posso fazer, não devo, tem que fazer, né? E aí procurar também ambientes, academias ou ambientes onde você possa fazer e tenha um tratamento de ar adequado, né? Uma ventilação boa, uma umidificação do ar, para melhorar a qualidade do exercício feito naquele período, tá? Certo. E a hidratação é primordial por todo esse sistema que eu expliquei, né? Principalmente por esse engrossamento do sangue que a desidratação pode ocasionar. A vacinação é primordial para que a gente evite infecções virais, ou que pelo menos, se a gente pegar uma infecção viral como influenza, covid, que a gente não desenvolva formas mais graves da doença, porque, novamente, toda infecção, seja ela viral ou bacteriana, vai aumentar a inflamação no organismo, e todo aumento de inflamação deixa o organismo mais susceptível ao infarto e um AVC. Então, a vacinação é uma das formas de prevenção de eventos cardiovasculares que poucas pessoas compreendem, né? Todo mundo acha que vai só evitar uma infecção no pulmão, mas não. Tem impacto direto nas doenças cardiovasculares. É importantíssimo de ser realizada a vacinação nos grupos de risco, os grupos que têm prioridade, que precisam da vacinação. Imunização salva vidas, tá, gente? Desde que o mundo é mundo, nós vacinamos. Nós éramos um país, continuamos ainda, mas teve uma queda muito grande de vacinação depois de toda a polêmica da Covid, né? Mas nós somos um país campeão em vacinação. A gente tinha doenças erradicadas que infelizmente estão voltando a aparecer. Então, a imunização, ela é essencial. Vacinas não vão evitar muitas vezes a doença, mas elas vão trazer a doença de uma forma mais leve. E em alguns casos, sim, evitam a doença. Mas a vacinação precisa ser feita. A gente precisa tirar esse véu que veio da Covid, da vacinação, e é importantíssimo a gente se vacinar, tá? Os pacientes precisam ser vacinados. Não só para Covid, não só para influenza. A gente tem o vírus sincicial, que em alguns pacientes é essencial que seja feito. Infelizmente, ainda não está na nossa carteira de imunização nacional, mas é importante para o paciente. Herpes zoster é importante. Na época de dengue também é importante. O que a gente puder fazer de imunização é importante para o paciente. Levar um estilo de vida saudável, ter um sono adequado, manter atividade física, a hidratação, uma alimentação balanceada, evitar se expor a temperaturas muito baixas sem devida proteção. Então, se a gente tiver num dia mais frio, sempre estar protegido, aquecido, né? Tentar manter o seu organismo aquecido para que ele tenha menos influência do meio externo, que é essa queda da temperatura.